Notícia importante, aposentados e pensionistas. Olha o que a ministra Simone Tebet acabou de afirmar. Eventual antecipação do 13º do INSS não será em abril. Informação importante, eu quero destrinchar essa informação aqui e te trazer os pormenores. Então, fica comigo até o final do vídeo para que você entenda realmente o que vai acontecer daqui para frente. Eu já te pergunto, e é importante você responder sim ou não, tá? Até para você ver como a comunidade, como os aposentados e pensionistas estão pensando neste exato momento. Você gostaria de ter o seu 13º antecipado agora? Ou você gosta de receber no final do ano? Qual é a sua opinião a respeito disso? Muitos dizem o seguinte: Giovanni, olha só, para mim tanto faz. Outros colocam o seguinte: Giovanni, para mim é melhor agora, porque eu quito umas dívidas que eu tenho já pendentes e vida que segue. Para outros, eles ainda falam assim: Giovanni, olha só, eu pego esse dinheiro agora, quito algumas dívidas e o que sobrar eu guardo, deixo rendendo. E aí no final do ano eu tenho uma graninha a mais. E outros dizem: Giovanni, dinheiro na mão é vendaval. Eu prefiro receber no final do ano, sabe por quê? Porque chega no final do ano, eu não tenho dinheiro para passar as festas. O fato é que dentro dessa narrativa, dentro de todas essas circunstâncias, o que acontece ainda, infelizmente, são os canais mentirosos aqui no YouTube. E chegando no final do ano, vão te vender 14º salário. Vão criar a narrativa, depois do pagamento da antecipação do 13º, de que 14º vai sair. Infelizmente, essas pessoas que estão desde 2019 mentindo escancaradamente para você. João Financeira, Cida Macedo, Ana Paula e os meninos de ouro, Felipe, Milton Antunes, que criaram esse monstro, essa droga chamada 14º salário, destruiu, literalmente, destruiu a vida de milhares de aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas com a expectativa e com a esperança de receber o 14º no final do ano, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025, porque ainda tem gente miserável aqui ainda, criminosa, ainda te prometendo o 14º salário. E aí você, nessa expectativa de que 14º vai sair, acaba se endividando ainda mais. Você precisa dar um basta. Primeiro, nesses mentirosos e mentirosas. Segundo, nessa falsa expectativa de que 14º vai sair. Não só foram esses canais picaretas aqui no YouTube que te prometeram isso, não. Deputados federais e até senadores, de olho em reeleição e de olho em voto, te prometeram essa desgraça. E estão aí na cara limpa. Alguns não foram reeleitos, mas outros foram. E estão aí na cara limpa, mentindo, enganando e desinformando, e não fazendo nada por você. Você precisa ter um deputado federal, um senador da República que te defenda, que represente os seus interesses, aposentados e pensionistas. Você precisa pensar nisso. No seu estado aí, quem poderia te representar nessa pauta, nessa luta de aposentado e pensionista? E quais são as lutas, Giovanni? Primeiro eu vou te dizer quais não são as suas lutas. 14º, suspensão de 6 meses de empréstimo, R$ 20.000 de margem social, abono extra, PL 4434, veto 38. Isso não são suas lutas. Porque ou são mentiras ou são desfaçatez. Isso não vai mudar e não vai refletir em nada na sua vida. É uma realidade fática, jurídica e processual. Agora, o que realmente precisa ir para Brasília, ser pautado e ser lutado pelo seu deputado federal e pelo seu senador aí do seu estado. Porque guarde o seguinte, muita gente de outros estados fala assim: Giovanni, se candidata a deputado que a gente vota em você, aqui de Alagoas, aqui da Paraíba, aqui de São Paulo. Não, gente, tem que ser um deputado ou um senador aí do seu estado. Você só vota para deputado federal e senador do seu estado. E por falar nisso, eu já te pergunto, quem está aqui comigo e é do Rio de Janeiro ou tem parentes aqui no Rio de Janeiro? Porque eu sou do Rio, tá? Mas pensa nisso, tá? A gente construir uma grande união nacional no sentido de fortalecer a luta pelo aposentado e pensionista. E quais seriam as lutas dos aposentados e pensionistas, meus amigos e minhas amigas? Fim do RMC, fim do RCC, fim desse desconto indevido, ilegal, imoral, absurdo de sindicatos e associações, renegociação
de todos os empréstimos consignados, reajuste decente das aposentadorias, principalmente quem ganha acima de um salário mínimo, porque esses estão tendo um reajuste menor do que o próprio salário mínimo. Essas são lutas reais e que a gente tem que levar para Brasília. Reflita sobre isso e me diga de qual estado você está falando. E se você mora aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ou tem parentes aqui. Se tem parentes aqui, traga para cá, porque a gente vai disseminar essa luta aqui. E eu não teria problema nenhum, nem qualquer tipo de vaidade, de fortalecer representantes em cada estado que defendesse aposentado, pensionista e trabalhador. Faremos lives, faríamos movimentos no sentido de fortalecer. E isso sim, gente, isso é uma ação política cidadã. Fortalecer aquelas pautas que interessam a você. E você, aposentado, pensionista, trabalhador, tem que pensar nisso. Agora, vamos arrematar essa manchete aqui. Eventual antecipação do INSS não será em abril. Vocês entenderam, gente, o que eu acabei de dizer? Como é importante você entender isso? Como é importante você identificar os canais mentirosos e denunciá-los? Como é importante você identificar o deputado federal, o senador da sua cidade, do seu estado, que foi eleito e não fez nada por você, que foi eleito e vive mentindo para você, para que eles não entrem novamente? Aquele político ou aquela pessoa aí do seu estado que defende e representa trabalhadores aposentados e pensionistas, que possa sim ter a sua confiança e ter o seu voto para 2026, você tem que pensar nisso, construir esse caminho, tá? Esse caminho que você tem que construir. E esquece esse negócio de bolsonarismo e lulismo. Isso já era. Esquece isso. Isso não mudou e não vai mudar a realidade do Brasil e nem a sua. Vai mudar deles. A sua não. Pensa nisso. Agora, olha só. Ministra do Planejamento e Orçamento declarou que nos últimos anos a transferência foi feita em maio, em junho. Por que eu estou te trazendo isso daqui e ela está colocando? Olha só, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na quarta-feira, ela disse na quarta, dia 2 de abril, gente, seria inviável antecipar o 13º das aposentadorias e pensões em abril. Segundo ela, a decisão é do presidente. Caso haja definição, o pagamento ficará para maio ou junho. A antecipação já havia sido confirmada pelo secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, na quinta-feira, no dia 27 de março. Eu trouxe isso aqui para você. O pagamento do 13º salário do INSS será anunciado nos próximos dias. Então você viu, quinta-feira, dia 27 de março, o Rogério Seron dizendo, está confirmado, só precisa agora o presidente assinar. E aí agora você está vendo a Simone Tebet dizendo, olha, abril não sai. E ela disse isso na quarta. Agora preste atenção. Com popularidade em queda, Lula faz evento de volta por cima para divulgar ações do governo. E quando é isso, gente? Quando vai ser esse evento? Quinta-feira. Então, na quinta passada, Rogério Seron confirmou. Na quarta, a Simone Tebet disse que não cai em abril. E na quinta, dia 3 de abril, o Lula vai apresentar aí, divulgar ações do governo. E claro, né, gente? O que tem que estar aqui no meio? Sim, o 13º salário antecipado. O Lula está numa crise danada. O governo está numa bagunça danada. Não consegue olhar para as pautas dos aposentados. Todas as que eu falei aqui, de aposentado e pensionista. Falamos da revisão da vida toda, revisão da FGTS, abono salarial, cota do PIS, nada, dinheiro esquecido no Banco Central, nada. O governo não vê nada, o cara está encastelado num mundo de ignorância e bajulação e não consegue enxergar o óbvio lulante. Mas vamos ver o que ele vai anunciar hoje como medidas do governo. O que deve vir, é claro, o decreto presidencial da antecipação do 13º. E, sendo publicado isso hoje, vai acontecer como eu estou te falando já há muito tempo, tá? Olha, diante de todos aqui, todos, absolutamente todos, te diziam que ia sair em janeiro, depois te enfiaram fevereiro, te enfiaram março, te enfiaram abril. E eu tô desde janeiro. Todos esses são mentirosos. Vai sair maio e junho. Se você estivesse aqui comigo desde janeiro, eu não teria pego esse empréstimo que esse narigudo dos infernos te fez pegar. Ou essa mentirosa aí te fez pegar. Ou te
te induziu a pegar, né? Você achou que estava pegando o seu 13º, a antecipação do seu 13º, mas estava fazendo um empréstimo consignado. Infelizmente, você, ainda aposentado e pensionista, é enganado. Sim, canais aqui no YouTube usam uma manipulação suja de gente picareta, de gente marginal. Olha, sou seu amigo, o embaixador, olha Jesus. Olha, tá aqui, olha, liberado antecipação do 13º hoje. Assinou, clica aqui embaixo e pegue seu 13º agora. Na verdade, é empréstimo consignado. Infelizmente, essas pessoas agem como marginais, como estelionatários de idosos aposentados e pensionistas, insinuando uma boa-fé, posando de boa moça, mas no final te roubando, te enganando, mentindo e desinformando. E você precisa construir esse critério, essa análise crítica, para que você não seja o tempo todo enganado e roubado. E isso reflete aqui no YouTube, isso reflete na sua vida financeira e isso reflete na sua vida política. E aí, quem seria o seu deputado federal hoje, da sua cidade ou do seu estado, senador, que você votaria e que você poderia confiar o seu voto para lutar pelas suas pautas? Reflita sobre isso, printa essa tela, porque se não for isso daqui, você joga um mês de pagamento para frente, certo? Se não for isso aqui, a primeira parcela, para quem recebe um salário mínimo, final NIS, de 1 a 5, de 24 a 30 de abril. O restante, 6 a 0, recebe um salário mínimo. Final NIS, de 6 a 0, 2 de maio a 8 de maio, primeira parcela. Segunda parcela, 26 de maio a 30 de maio. Segunda parcela para quem recebe um salário mínimo. Final NIS de 1 a 6. E aí, para quem recebe final NIS de um salário mínimo de 6 a 0, de 2 de junho a 6 de junho. E primeira e segunda parcela para quem recebe acima de um salário mínimo. 2 de maio a 8 de maio, 2 de junho a 6 de junho. Tá aí para você e para quem quiser saber, entender e enxergar toda essa realidade. Espero ter conseguido te informar, te esclarecer, vou te manter atualizado sobre esse tema. Por favor, não faça empréstimo agora. A sua antecipação de 13º salário vai sair. Por favor, não faça empréstimo agora, que esses picaretas, esses marginais, essas picaretas e essas marginais estão te insinuando. Cuidado com a informação que você tem consumido aqui no YouTube. E preste muita atenção em quem você vai votar. E comece a pesquisar isso agora, certo? O quanto antes, melhor. Um forte abraço, fica com Deus e até logo. Tchau.